Número 1, fala comigo. O Senhor. 1 Samuel, por gentileza, capítulo 2, verso 6. Toda a igreja leia comigo. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Então a primeira coisa que tem o poder da vida e da morte é o Senhor. Ana, ela faz uma declaração. Quando você continua a leitura, você vai descobrir. Olha o que Ana fala no verso 7. O Senhor empobrece e enriquece, abate e exalta. Levanta o pobre do pó e do monturo eleva o necessitado para o fazer sentar entre os príncipes poderosos, para os fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e sobre eles pôs o mundo. Ana, nessa oração, ela declara: o Deus que gera vida e o Deus que gera morte. Êxodo capítulo 12, versículo 2, diz assim: o Senhor que gera vida e gera morte. Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13. Fala sobre o sangue na verga da porta. Onde tivesse o sangue não ia ter morte, ia ter vida. Mas onde não tivesse o sangue, a morte ia reinar. Fala comigo, ele gera vida e gera morte. O rei Ezequias, Isaías 38. E ele gerou a morte de Ezequias, dizendo, vai morrer. Mas depois ele anula o decreto de morte e diz, o rei Ezequias vai viver mais 15 anos. As três coisas que geram vida e morte. Primeiro, diga, é o Senhor. Segundo, a segunda coisa que gera vida e morte, fala comigo assim, as minhas palavras. Provérbios 11, 21. As minhas palavras geram vida, mas as minhas palavras também geram morte. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Provérbios 6, 2 diz assim: estás enredado, ou seja, estás enrolado, caiu numa armadilha pelos teus próprios lábios, está preso pelas palavras da tua boca. Jesus disse, Mateus 12, 37, porque pelas tuas palavras você vai ser justificado, e pelas tuas palavras você vai ser condenado. O que semeia, semeia a palavra, sua palavra lança semente. Marcos capítulo 4, verso 14, diz assim, o semeador semeia a palavra. O que você fala se transforma em documento no mundo espiritual. Dependendo do que você fala, você semeia a morte ou semeia a vida. Um garoto estava entre a vida e a morte no hospital. O pai crente reuniu alguns irmãos da igreja e falou, não sei o que eu faço. E os irmãos decidiram, vamos fazer uma vigília de oração. Marcaram 11 horas na igreja, uns 120 irmãos, 130 irmãos, e começaram a orar. Começaram a profetizar a cura do garoto, a cura do garoto. Eles molharam o altar de lágrimas. Quando deu 5 horas da manhã, todo mundo na fé, crendo no milagre, encerra a vigília de oração, e o pai do garoto vai embora para casa, todos vão embora para casa, e quando ele chega no portão da sua casa, um vizinho pergunta, e aí, como é que está o seu filho? E ele disse, está muito difícil, está entre a vida e a morte. A palavra daquele homem anulou uma madrugada inteira de oração. A segunda coisa que gera vida ou morte, diga assim, as minhas palavras. E a terceira coisa que gera vida ou morte, ela tem o poder da vida e o poder da morte. Fala comigo assim, a oferta. Atos capítulo 5, versículo 1. Versículo 2, versículo 3 diz, toda a igreja leia comigo, 1, 2 e... Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve
É tão bonitinho vocês olhar para mim e não falar nada. Fica meia dúzia lendo, o outro está com medo, porque talvez você deve estar igual a Ananias e Safira. Só pode. Vamos lá? Vamos começar de novo, verso 1, toda a igreja lendo em uma só voz, 1, 2 e... Com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. E levando a outra parte, verso de número 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Verso de número 4. Não era teu e vendido não estava o preço em teu poder? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Verso 5. Ele morreu. Porque a oferta, ela gera vida. Mas a oferta, ela também gera morte. Quando eu minto para Deus sobre o meu dízimo, eu estou matando a mim mesmo. Quando eu minto para Deus, sendo mesquinho, miserável. Pergunta para você, irmão, você conhece alguém miserável no reino de Deus? Porque tem gente que para o mundo é mão aberta, mas para as coisas de Deus é miserável. É assim ou não é, gente? Para ir para show mundano, quando era mundano, ia em tudo. Agora, se tem um evento que tem que pagar, eu não vou, não. Diga para o seu irmão assim, ó, show miséria. Ananias, miserável, reteve parte. Quando ele vira as costas para o altar, ele cai morto. Todas as vezes que você vier no altar consagrar o seu dízimo, a sua oferta, você tem que ter essa consciência e a responsabilidade de que a oferta, o dízimo, ele pode produzir vida de Deus dentro de nós, mas ele pode produzir morte. Ele reteve parte e mentiu ao Espírito Santo. Quando você trata Deus como qualquer um, na hora da oferta, quando você traz no altar uma oferta que não é aquilo que o Senhor colocou no seu coração, e você começa a mentir ao Espírito Santo, o fim pode ser como o de Ananias. Satanás encheu o coração dele. Deus dá instruções bem claras sobre oferta. Deuteronômio capítulo 16, verso 16 e 17. Olha o que o Senhor diz. Toda a igreja lê comigo, 1, 2 e 3 vezes do ano, todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, e não aparecerão de mãos vazias perante o Senhor. Aí no verso 17 arremata dizendo, cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Vocês repararam o testemunho do Márcio, o que ele disse? Uma palavra chamada gratidão. Ele começou a agradecer. Olha que coisa interessante. Um irmão da igreja, domingo, ele deu uma oferta de 70 mil no altar. E ele me falou. Ele falou, pastor, eu não sou rico, eu tenho uma boa casa, eu tenho meu carro, mas eu não sou rico. Mas sabe por que eu vou dar 70 mil para Deus? Porque Deus é tão bom para mim, que eu não posso mentir para Deus do meu sacrifício. Eu não quero nada, pastor, de Deus. Eu só estou ofertando 70 mil com gratidão ao Senhor. Não quero nada. A gratidão, ela é algo muito poderoso.
A gratidão não nos deixa mentir. Cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. A medida proporcional para a sua oferta são as bênçãos que o Senhor tem te confiado. Isso é muito forte. Com a medida que você medir na hora de ofertar para Deus, com essa mesma medida, você será medido. Eu poderia falar muitas coisas sobre isso, mas eu encerro dizendo: as 3 coisas que têm o poder da vida e da morte. Fala comigo assim: o Senhor, as minhas palavras e a minha oferta. As 3 coisas que têm o poder da vida e da morte. Diga comigo: o Senhor, as minhas palavras e a minha oferta. Fique de pé para a gente orar, por gentileza. Louvado seja Deus. Levanta a mão e diga assim: o Senhor. A galeria de pé, quer desliga esse telefone aí, pelo amor de Deus, meu filho. Senão você vem para a igreja, você fica no telefone, você não vai participar do culto. Levanta a sua mão e diga assim comigo: o Senhor, as minhas palavras e a minha oferta. As 3 coisas que têm poder da vida e da morte. Feche os seus olhos agora. Se o marido puder, abraça a esposa, o irmão abraça o irmão, a irmã abraça a irmã. Você vai orar com essa pessoa agora. Você vai dizer: Deus, que esse meu irmão possa entender que o Senhor, Ele gera vida e gera morte. Que esse meu irmão possa entender que as suas palavras geram vida ou gera morte. Que ele possa entender que a sua oferta gera vida ou gera morte. Abra a boca e ora agora, igreja. Fala: Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é um Deus poderoso. E nós cremos na tua palavra. Como Ana orou, nós oramos. O Senhor é o que dá vida e tira a vida. O Senhor é o que levanta e abate. Oh meu Deus, que nós possamos entender que as nossas palavras, elas geram vida ou geram morte. Que nós possamos entender que as nossas palavras, elas têm poder de matar, elas têm poder de produzir vida. Pelas minhas palavras eu sou justificado. Pelas minhas palavras eu entro numa tribulação. Pelas minhas palavras eu caio num laço. As minhas palavras eu sou refém delas, Deus. Levanta as mãos e fala para Deus: glória. Nós vamos